E no Formiga na Tela de hoje, vamos falar sobre um filme com Super-Homem através do corte do seu diretor. Mas não é o Snyder Cut, porque nós vamos falar de Superman 2, Richard Donner's Cut. Hope you all enjoy it. Atualmente tem até ficado meio na moda, né? A questão dos cortes do diretor, tudo mais. É claro que isso é um movimento da indústria que é possível muito mais hoje em dia, né? Que você tem o mercado home video, você tem o streaming, você tem onde vincular esses filmes, né? Nessas novas versões, na versão do diretor. Porque antigamente filme de grande orçamento era um corte só, vai para o cinema e pronto, né? E Superman 2 foi um desses casos, né? Um caso tão crítico que o Superman 2 antigo, né, nem tá acreditado necessariamente ao Richard Donner, né? Tá como Richard Lester, né, que fez novas gravações, tudo mais, uma remontagem e ficou o filme que provavelmente vocês conhecem, mas existe, felizmente, foi lançado em 2006, uma nova versão do Superman 2, A Aventura Continua, dessa vez com a visão do Richard Donner mesmo, né, com o corte que o Richard Donner queria. Refilmagem é algo muito comum em Hollywood, é de praxe em Hollywood. Você faz toda a parte da produção, faz lá um primeiro corte e às vezes faltou alguma coisa, alguma cena não ficou muito legal, eles vão lá, regravam, redublam, enfim, eles dão lá o seu jeito para deixar o filme a carinha deles. Aqui no Brasil isso já não é mais tão comum por conta da verba, né? Por conta do orçamento. Então o que acontece? Se você tem as chamadas diferenças criativas entre o diretor e o estúdio, né, entre o diretor e os produtores, é nesse momento que o estúdio vai exigir algumas refilmagens para o diretor ou exigir uma montagem diferente para o diretor para mudar o tom do filme, deixar um pouco mais engraçado, mais leve, ou mais pesado, mais dramático, enfim, depende de caso a caso. Só que daí, se o diretor não fica contente com essa conversa com o estúdio, o diretor é chutado para fora, um outro diretor é chamado para tomar conta do projeto a partir desse momento, fazendo refilmagens, fazendo uma nova montagem. O filme, mesmo depois dele ter sido gravado, ainda assim existe a possibilidade de mudanças completas nessa fase de pós-produção. E aqui o que a gente vai falar é um caso em que isso aconteceu. Nós temos aqui um filme pela visão aproximada do Richard Donner, que tem um tom e um clima e um ritmo completamente diferente da versão que saiu original no cinema, né? Exato. Não, e é um caso assim muito específico, primeiro porque aconteceu muito depois, não tinha como fazer nenhum tipo de refilmagem, não haviam as cenas prontas de fato, não haviam, né? E também tem todo um imbróglio por trás por trás do afastamento do Richard Donner, né, nesse filme, porque eu não sei se muita gente sabe disso, mas o 1 e o 2 estavam sendo feitos como se fosse um filme só. Os atores também não sabiam, era meio que uma mutreta lá dos produtores. Isso acabou gerando um problema muito grande, e na hora de fazer o segundo filme, aconteceu tudo isso, né? A questão das diferenças criativas e tudo mais. Acabamos tendo dois filmes, não apenas um, mas dois, né? Que não foram exatamente a visão fiel do seu diretor e nem o roteiro no tratamento final, ele foi muito modificado, né, até que fosse filmado. E enfim, o primeiro filme ninguém discute que sabe, ótimo em todos os sentidos, é um marco para a época, não só na questão dos efeitos especiais, mas na questão do tratamento, da verossimilhança. Tem muita coisa para se falar sobre o primeiro filme. Já o segundo, nós até comentamos ele, o corte do Richard Lester, né, que é o oficial, ele foi comentado num Formiga na Tela especial de memória. Especial não, né? Era uma série que nós fazíamos naquela época, né, que era Memória Afetiva. Nós pegávamos alguns filmes que nós gostávamos, mas reconhecíamos que não eram tão bons, né? O Superman 2 é um caso clássico disso, né? Mas a gente nunca teve a chance de vir aqui e falar do Richard Donner Cut, que está no catálogo do HBO Max hoje em dia, inclusive, numa versão até um pouquinho mais longa do que a que saiu em 2006. E, cara, 2006 ele é um ano importante para o Superman. Bom, primeiro porque em 2004 o Christopher Reeve havia falecido, né? No momento em que Superman Returns, né, ou uma retomada, não era nem Superman Returns o nome, mas já havia o plano. O Superman volta para os cinemas em breve. E em 2004 você tem o falecimento do Christopher Reeve
cria-se uma comoção para que um filme novo aconteça, tem um grande intérprete por trás, e quando o Bryan Singer entra nesse barco e fala, ó, vai ser uma retomada do universo do Richard Donner, o que que acontece? Ganha-se uma nova, um novo frescor, um novo interesse em torno deste Superman do Christopher Reeve, o que cria as possibilidades para que seja feita uma nova montagem do segundo filme que desagradou muita gente. Embora muita gente goste, tá? A gente não pode negar que ele é um filme muito inferior ao primeiro e tem inúmeras liberdades humorísticas, por assim dizer, que o primeiro não teve. E é justamente isso que acaba desagradando. Além de várias pontas soltas, né, que o filme não deixa, não faz questão de ignorar de um jeito ou de outro, né? Aliás, essa época de 2006 é muito legal porque saiu, né, em DVD, Richard Donner Cut aqui do, assim, foi um lançamento assim mega badalado, tá, saiu no box, né, de Blu-ray do Superman também. Eles fizeram ali todos os filmes, inclusive esse corte. Saiu uma tag comemorativa que eu guardo até hoje, cara, que a Fundação Christopher Reeve foi autorizada a usar o símbolo para vender isso para fãs do mundo inteiro, cuja renda iria para a pesquisa de célula-tronco, né? Mas isso é um outro problema. Vamos ao filme em si. Bom, qual é o meu problema? Eu, Daniel, qual é o problema que eu tenho com o Superman 2 do Richard Lester depois que eu cresci? Bom, primeiro, essa questão humorística, ela incomoda, mas na minha opinião, ela não é o pior. Eu acho que existem coisas ali que não são bem exploradas. A ausência do Marlon Brando é um incômodo. Uh, a questão da perda dos poderes e recuperar esses poderes é um negócio assim completamente chutado no filme. E muitas vezes, quando você fala assim, pô, que pena que o Richard Donner não fez Superman 2 naquela época e não sei o que lá. Frequentemente você vê algumas pessoas falando, ah, mas as coisas que você está reclamando, elas continuariam na visão do Richard Donner. Não. E esse corte aqui é a prova disso. Inclusive, durante muito tempo, antes desse filme sair, já haviam circulado as cenas os testes de elenco, né, no DVD, no lançamento em DVD do primeiro filme, já haviam cenas, testes de cena com o elenco, que mostravam cenas que nunca haviam, sabe, entrado no corte final, não tinham sido nem filmadas de fato, né? A gente só tinha um ensaio ali. E em muitas delas a gente vê que já existia muita coisa assim, interessantíssima, como, por exemplo, a forma como a Lois descobre que o Clark é o Superman. É feito de uma forma assim mega criativa, tá? Na visão do Richard Donner, e aqui neste caso existe uma cena filmada, a explicação para recuperar os poderes, ela é muito mais dramática, é muito mais funcional para o filme em si, mas é claro, a gente não está falando de um filme assim mega super bem acabado, tal que não tem defeitos, né? Ele tem defeitos, até porque várias coisas de ligação assim, eles tiveram que usar essas cenas de tese de elenco, tanto que o filme começa com um aviso, falando assim, olha, tem cenas não finalizadas, né? Tem arranjos, gambiarras enormes aqui nessa produção, então vamos contar com essa abstração da parte do público. E, cara, Superman 2 para mim é esse aqui, com todos os defeitos que ele pode ter, é esse para mim, é o que eu revejo hoje em dia, sabe? A versão estendida ela é muito boa. Eu acho que é um filme que quem não viu, porque acha que já tá meio batido falar de Superman de Christopher Reeve, eu acho que deveria ver, né? Até comparar os dois, ver as duas versões para perceber essa questão da montagem, né, que faz muita diferença, e a visão do diretor, do verdadeiro diretor, que era muito mais enxuta do que acabou virando a versão oficial, né? You people asked for and waited to see my version of Superman 2, but if you hadn't asked and if you hadn't requested it, I don't think it would have ever seen the light of day. But because of all your requests and all your asking, it came to be. Esse filme, para assim, Superman no cinema, ele é importantíssimo em que sentido? Por causa do desenvolvimento de alguns personagens, né? A Lois Lane no primeiro filme, ela é a donzela em perigo. Isso é fato. Mas ela também não deixa de ser uma personagem interessante. Agora, aqui no corte do Donner, nós temos a Lois Lane como uma repórter inteligente. Nós temos a Lois Lane como uma repórter não investigativa do tipo a Lois Lane do Zack Snyder,
que uma cena ela tá perguntando para as pessoas: tem alguém que ajuda o povo aqui? Tem. Então é você, né, Superman? Sabe? É bem besta, assim, né? É claro. O Super-Homem do Richard Donner, tanto o primeiro filme quanto o segundo, são filmes adultos, sérios? Não, são filmes classificação livre, você vê quando criança, você vê quando adolescente, você vê como adulto, é filme família. E aqui você tem, acho que, a melhor Lois Lane dos filmes do Super-Homem, né? Porque qual que é o lance? Nossa, ninguém vai reconhecer o Clark Kent como Super-Homem. Ela vai lá, ela olha, deixa eu fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela faz um desenho lá e, opa, peraí, Clark, você é o Super-Homem, né? E ela fica jogando com ele, isso que é legal. Ela fica jogando com ele tentando se desvencilhar, tal. Ele até faz umas presepadas ali para meio que provar para Lois que ele não é o Super-Homem. E o melhor, quando ela descobre mesmo, ela enganou ele, né? Exato. Então, assim, mostra a inteligência. Não foi igual no corte que saiu no cinema, né? Do Richard Lester, onde o Super-Homem coloca a mão no fogo, não acontece nada, e a Lois Lane, meu Deus, você é o Super-Homem. Não, tropeça no tapete de urso, o que é mega incoerente também. Mas, Exato. mas eu acho também, cara, que assim, a gente já tem que dar um aviso, cara. Se você for assistir esse filme no HBO Max, as legendas estão uma merda, entendeu? Inclusive, até para quem não prestar atenção no inglês, prejudicar a compreensão, tá? Até porque essa última vez eu quis ver como tava no streaming e tal, então eu sempre tenho dessas assim de saiu a versão nova que tá no stream, pô, vou lá dar uma olhada para ver se mudou em relação à versão do DVD e tal. E tem algum acréscimo, sim, mas a legenda tá horrível. Tanto que essa cena em que ela descobre, a gente já vai dar o spoiler, desculpa, porque isso aí tá no YouTube, sabe, todo mundo pode ver, enfim. Nós temos essa cena horrível do tapete de urso no corte original, que é um reshoot, né, evidente, mas no original, não, na verdade não é reshoot porque a cena não foi feita de fato, né? Que nós temos o teste de elenco. Mas como era no roteiro original e está no corte do Richard Donner, ela fala assim: olha, você não me convenceu que você não é o Superman, e eu vou provar agora. E tira uma arma. Aí nesse momento ele fica tudo, não, Lois, não, 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 pá! Aperta o gatilho. Aí ele pega, respira fundo, tira o óculos, estufa o peito e fala: dessa vez você acertou, mas se você tivesse errado, o Clark Kent agora estaria morto. Aí ela vira e fala, com uma bala de festim. E aí o que acontece? Na legenda, os caras colocaram assim, com um tiro. Então quem prestar atenção na legenda não vai entender. Essa que é a questão. Ela disparou uma bala de festim pro cara se revelar. Então, o que é mega inteligente, né, cara? Sim. Muito, muito mais bem pensado do que a forma que eles escolheram colocar na tela. Cara, tem várias outras coisas, né, cara? Pô, os caras recriaram Marlon Brando, que nem tava Sim. no filme mesmo, pra... O Super-Homem, a Lois descobre que ele é o Super-Homem e tal, tudo mais. No corte de cinema, eles vão lá para a Fortaleza da Solidão e lá o Super-Homem, bom, ele já está apaixonado pela Lois, mas ele fala, bom, quer saber, eu vou viver com ela como um humano, tal, tudo mais, e beleza. Ele abdica dos poderes e ok, né? Como o Daniel falou, agora com essa inserção do Marlon Brando, o que que acontece? Ele tem que abdicar da natureza dele, né? Não é só, vou tirar os poderes. Não, ali tem o pai. E ele tem que negar o pai. O pai que ele teve depois que o pai dele de criação morreu, né? Porque no primeiro filme, você tem o Jonathan Kent que morre, daí o Clark perde o seu pai. Só que daí, quando ele se aceita como super-homem, ele ganha o seu pai biológico, né? Eu ia falar que é o Marlon Brando. O Jor-El. E então, assim, poxa, é um novo pai para ele, porque agora ele não é mais só o Clark Kent, né? Não, ele é Kal-El, né? E agora ele se compreende e tal. Então, assim, ele tá fazendo uma troca, é um dilema muito forte, né? Que tem aqui. Então você já coloca um nível de drama a mais no personagem, né? Coisa que no corte de cinema não tem. Não tem esse fator dramático, né? Não, nem explica, nem explica. Exato, exato.
Então assim, o que é interessante aqui? A gente ainda tem um filme família, tal, tudo mais, um filme bacana para você ver com todo mundo. Entretanto, você tem um filme que ele dramaticamente ele é muito mais interessante. E aqui a gente tá falando de um drama, mega pesado, Nick Note, sabe? É uma coisa bacana que uma criança vai entender todas as nuances? Não, não vai, mas ela vai acompanhar o ritmo, ela vai acompanhar a fluidez do filme. E isso é a responsabilidade do montador ao lado do diretor, né? Fazer essa fluidez do filme, às vezes até tirar alguma cena que pode explicar alguma coisa, mas em prol desse ritmo, né? Uhum. Tem muito, às vezes você pega, versões estendidas, pode até ter uma cena que explique alguma coisa que ficou por fora na versão do cinema, mas às vezes ela não contribui com o ritmo. E quando a gente fala de cinema, a gente fala de emoções levadas pelo ritmo, né? Então, às vezes, você tirar uma palavra do diálogo ou colocar uma palavra acaba fazendo toda a diferença, né? Então, por exemplo, essa versão do Donner, ela tem até menos ação, entre aspas, do que o corte do Lester, só que é uma ação muito mais eficaz, né, nesse caso. E, por exemplo, a famosa cena do sopro, né, que tá os 3 kryptonianos, eles começam a soprar, aí todo mundo começa a sentir aquele vento e tal. No corte do Richard Lester, tem umas cenas muito mais cômicas ali. Mas qual é o problema? É uma comicidade que não cabe. Por quê? Porque ela tira a questão da ameaça dos kryptonianos, né? É claro, você assistindo hoje, é meio, não é boba a palavra, mas assim, você olha e você fala, tá, beleza, isso daí é meio paia, tal, por quê? Por conta da época, tal, a questão dos efeitos, é algo muito mais inocente do que o que a gente tem hoje em dia. Entretanto, não era bobo de uma bola de sorvete bater na cara do cara, sabe? Então, assim, você suprimindo esse tipo de cena, você mantém a ideia da ameaça. E isso não quer dizer que o filme fica dark, não é isso, mas assim, você mantém o espectador no clima que ele tem que estar. Algo que hoje em dia, na Marvel, acontece muito. Você tem uma cena dramática e no final da cena dramática, você tem um alívio cômico, né? Uhum. E isso é péssimo, porque não que alívios cômicos sejam ruins, a questão não é essa. Mas quando você coloca um alívio cômico na mesma cena dramática, você tira o espectador daquela emoção. Você pode até rir quando você está vendo o filme a primeira vez. Só que daí a obra em si, ela não se sustenta a longo prazo, né? Tem muita coisa assim que poderia ser mudada, cara. Eu até arriscaria pegar esse filme e retirar assim várias coisas assim que eu não gosto assim mesmo nesse corte aqui, porque primeiro, o problema para mim não é nem o super sopro também e as consequências dele. O problema é que nessa hora, cara, tem gente com plaquinha assim, o fim está próximo, tem camelô na rua ainda. Por que ninguém saiu correndo, meu? Tem Sim, gente, sim. sabe, tem super seres se matando ali. E tem um outro problema também, porque essa cena e isso não tiraram, é consequência de um momento em que a população de Metrópolis quer linchar 3 kryptonianos que acabaram de jogar um ônibus em outro, mano. Exato. Tem essas coisas complicadas, né? Tem outro problema gigante que é ou é de montagem ou simplesmente esqueceram de filmar isso. Que É assim, verdade. nesse filme, o Luthor morreu explodido na Fortaleza da Solidão, né? É verdade. É Porque verdade. né, no final tá o Super-Homem, a Lois e o Lex Luthor lá na Fortaleza da Solidão. O Lex fica falando, o Super-Homem olha pra Lois, corta pro Super-Homem e a Lois fora da Fortaleza da Solidão, o Super-Homem mandando um raio quente na Fortaleza, a Fortaleza explode. E o Lex É, Luthor, então, é verdade. tem esse tipo de problema. Outra coisa, né? O final. Infelizmente, assim, se eu pudesse pegar esse filme e remontar, se eu pudesse só fazer uma coisa, uma mudançazinha, seria o final. Por quê? Tem o final da versão de cinema, né? Que, tipo, eles passaram por tudo aquilo. Aí o Super-Homem precisa fazer com que a Lois esqueça o que aconteceu e dá um beijo mágico ali que faz ela perder a memória. Beleza. Aqui, eles dão a mesma solução que o Super-Homem 1. Que Uhum. é a questão do Super-Homem voltar no tempo. Pela lógica, faz sentido, porque assim, se o cara pode voltar no tempo, óbvio que toda vez que ele tiver um problema, ele volta no tempo, né? Então, é uma coisa que finaliza o primeiro filme de uma maneira interessante, pensando no Super-Homem da Era de Prata, tal, tudo mais, só que é um final que invalida qualquer continuação.
Isso é fato. Agora, tendo isso, pela lógica você coloca, mas infelizmente se torna anticlimático, né? Mas enfim, o que acontece? O Super-Homem e a Lois, eles conversam, né? E eles combinam, ó, a gente vai ter que fingir que não sabe de nada, você vai ter que fingir que não sabe que eu sou Super-Homem, eu não vou poder me relacionar com você, tal, enfim. Se o filme continuasse nessa linha, eu ia achar interessantíssimo, porque imagina o peso que esses dois personagens vão ter que carregar daqui para frente. E você não precisa nem de uma continuação para isso, né? Você encerrar o filme dessa forma é encerrar o filme do seguinte sentido: terminou tudo bem, mas o personagem ele tá diferente e ele vai carregar isso para sempre. A Lois, ela está diferente e vai carregar isso para sempre, né? E isso dá uma abertura para a continuação tão interessante, porque mesmo que você não precise da continuação, você podia seguir uma continuação que, se ela quisesse se propor a ser mais dramática, você poderia desenvolver esse drama. Se você quisesse fazer uma continuação que fosse mais leve, mais cômica, você também poderia fazer, porque você poderia fazer uma brincadeira com os olhares e tudo mais. A Lois e a Clark, a gente não aguenta, vamos dar um beijinho aqui escondido? E daí chega o Perry White, dá uma olhada assim, eita, o que é isso, sabe? Você poderia trabalhar com esses espectros tão diferentes, mas ainda assim você teria esse peso nos personagens ali de uma maneira muito interessante. Você fazendo, seja o beijo para a Lois esquecer tudo, ou seja, voltar no tempo, você joga todo esse desenvolvimento no lixo, né? Isso é uma pena. Eu acho que não precisaria voltar no tempo nem nada. Lois e Super-Homem saem da Fortaleza da Solidão, combinam mesmo, ó, vamos fingir que nada aconteceu, paciência. Cara, para mim seria um final excelente, sabe? Não, e ainda tem a conveniência tão estúpida, né, cara, que se você voltar no tempo, você pode aprontar qualquer merda que seja moralmente ambíguo ou dúbio ou condenável mesmo para um super-herói naquele momento, né, como matar os kryptonianos, né, você desfaz, né, então, beleza, eu posso, tipo, quebrar meu código moral, mas se eu voltar no tempo isso não aconteceu. Só que, ao mesmo tempo, isso se torna uma incongruência, porque ele volta lá no bar para se vingar do cara, só que não aconteceu, porque ele voltou tudo. Ele rebutou tudo de uma forma que nem os kryptonianos chegaram na Terra. Então, acaba ele sendo agrediu um negócio... gratuitamente um civil, pô. Exato, E cara. outra, Porra, a Fortaleza da Solidão, o Marlon Brando, tudo tá de volta também, né? Exato. O problema de voltar no tempo é justamente esse, né, cara? Tirar o quesito sacrifício do personagem. Né? Exatamente. É uma pena, porque senão seria um final excelente. E não teríamos o Superman 3 como tivemos, né? Nossa, cara. Se porventura você não viu esse corte que eu e Daniel estamos comentando aqui nesse programa, embora a gente já deu um montão de spoiler, não se preocupe, tá? Ainda vale a pena você dar uma conferida. O filme ele está no catálogo da HBO Max, então dá uma olhada lá, confere, porque vale muito a pena, principalmente se você tem fresco na memória a versão de cinema. Fazer essa comparação aí entre os dois filmes é super interessante. Pessoal, se você gostou do vídeo, dê aquele joinha, inscreva-se no canal e também ative o sininho para receber uma notificação a cada novo vídeo que for ao ar. Deixe aí nos comentários também o que você acha dessa nova montagem aí, com a visão mais aproximada do que o Richard Donner queria. E se você gosta aí do Formiga Elétrica como um todo, pense em se tornar um apoiador através do apoia.se/Formiga Elétrica. Lá você pode contribuir com quanto quiser, o quanto você puder, para que a gente amplie o projeto e siga aí nesse antro aí da cultura pop, e talvez nem tão pop, né? Talvez até um pouco obscura, às vezes, como a gente gosta de cavucar aí nos baús aí, nesses dungeons aí. Bom, pessoal, é isso. Até a semana que vem.